O anúncio de Kate Middleton reaparecendo pela primeira vez após 3 meses desde sua última presença oficial no Natal em Sandringham causou um furor que atingiu um patamar internacional. Contudo, agora desejamos concentrar-nos em outros aspectos intrigantes que emergem a partir disso. Está claro que a princesa está enfrentando um câncer, encontrando-se em tratamento de quimioterapia que inicialmente parece estar nos estágios iniciais, e que essa quimioterapia tem um caráter mais preventivo do que curativo. A partir disso, evidentemente, esperamos sua rápida recuperação. Não podemos esquecer tudo o que transcorreu nesses 3 meses, incluindo a atuação da comunicação do Palácio de Kensington, bem como as interações com sua família política e até sua própria família, pois também mergulhamos em algumas controvérsias que surgiram nesse período e detalhes peculiares que posso compartilhar agora, em primeira mão, ao divulgar o vídeo anterior idêntico a este. Curiosamente, nas últimas semanas, o YouTube tem alertado sobre a necessidade de indicar se o conteúdo foi criado com inteligência artificial, assumindo que possui mecanismos próprios para detectar isso. Intrigantemente, apenas com o vídeo sobre a saúde de Kate Middleton, essa advertência foi acionada, o que me chamou a atenção, dada a expectativa de especulação em torno deste vídeo. Discute-se primeiramente se ela parece mais magra, uma consequência natural se estiver em tratamento, podendo ocorrer várias alterações. Ela aparece sem maquiagem, o que nos permite supor que não se assemelha em nada à mulher do vídeo da Fazenda Agrícola. Sem querer adentrar questões de mau gosto, mas achando pertinente contextualizar, muito se debate sobre a imagem de Kate Middleton, especificamente sobre seu cabelo. É importante mencionar algo que eu nem incluiria no vídeo, mas acabei vendo um comentário sobre o uso recorrente de perucas ou extensões por Kate Middleton, especialmente em eventos que requerem trajes do século XIX e penteados elaborados. Obviamente, nestas ocasiões, recorre-se a esse tipo de artifício. Não vou me aprofundar mais nisso, pois considero de mau gosto neste momento. Mas como estou explicando, existem nuances subjacentes a tudo isso, como, por exemplo, se especulava sobre um possível divórcio entre William e Kate, agora nos parece bastante improvável que o príncipe de Gales possa iniciar um processo de separação de Kate Middleton. Isso seria mal visto pelo público, considerando a enfermidade de Kate, que, como qualquer pessoa sofrendo dessa condição, detém toda a empatia do mundo. Por outro lado, não podemos esquecer que, desde o último fim de semana, mencionava-se um anúncio da BBC nas próximas 48 a 72 horas, e o que se concretizou nesse comunicado, que não foi gravado com um celular, é digno de nota. A própria BBC se mobilizou para realizar toda essa produção, que estava evidentemente bem roteirizada. Os mais céticos falam de um possível acordo entre o casal. Em certo momento, Kate expressa gratidão pelo suporte de seu marido em relação a isso, e tem sido divulgado por veículos de comunicação britânicos oficiais que sua ausência no funeral de Constantino da Grécia já insinuava a gravidade da situação. Na época, jornais da corte alegaram que um dos filhos havia feito um escândalo e precisava ficar em casa, mas parece que estava mais relacionado ao diagnóstico de Kate. Quanto às datas, emergem informações divergentes. Por exemplo, Kate teria deixado a London Clinic no final de janeiro, e essa parece ser a época em que ela teria sido informada sobre sua condição. No entanto, afirma-se que não foi até 28 de fevereiro, ou seja, há cerca de 3 semanas, que os resultados dos exames pós-operatórios foram de fato entregues a ela. Observa-se que os meios de comunicação britânicos não chegam a um consenso ao tentar organizar cronologicamente esses eventos. Destaco isso porque todos lembramos que quando Carlos III, seu sogro, tornou público seu câncer, houve um esforço particular, tanto por parte do Palácio de Bingham quanto do Kensington, em assegurar que a princesa de Gales o câncer não era conhecido ou desejavam desviar a atenção. Aqui estamos nós, um tanto quanto nessa situação porque, claramente, também ninguém entendeu a questão da foto do Dia das Mães, nem a do vídeo, o que muitos estão qualificando como jogar Kate debaixo do ônibus. Por quê? Sabendo de sua doença de câncer, decidiram agir dessa maneira, prejudicando a imagem pública de Kate diante do que estava por vir? Parece que o assunto o superou bastante.
Não sei se haveria algum outro plano oculto, alguma conspiração desses homens por trás da cortina, mas há coisas que simplesmente não se encaixam para mim em tudo isso. Presumo, claro, porque seria monumental, que não há mentira alguma tanto em relação à doença de Carlos III quanto à de Kate Middleton, que é evidentemente câncer, e isso é indiscutível. Mas a questão é o que mais poderia haver por trás de tudo isso. Há pessoas que dizem que, além do vídeo ser inteligência artificial e tal, opiniões sugerem que tanto o caso de Rose Hambury quanto os problemas relacionados às dependências de William e uma suposta infelicidade no casamento não estariam exatamente distantes da situação que Kate Middleton enfrenta atualmente. É verdade que, particularmente, há pessoas que questionam: por que vocês falam de Kate Middleton? Em nenhum momento está se atacando Kate Middleton. Informações foram colocadas sobre a mesa, mas na minha visão, não parece que ela tenha sido a mais prejudicada em toda essa história. De fato, muitas vezes, aqui neste canal, colocando as coisas em contexto, falando o que acreditamos ou não, ela sempre surgiu com uma imagem de vítima. Nesse sentido, acredito que foi feito um julgamento bastante justo em relação a Kate. Que outras pessoas reclamem, eu posso até entender, mas no caso de Kate, creio que a questão não era tão direta, e talvez ela tenha conseguido, por causa disso, desviar um pouco das especulações. Mas não devemos esquecer que dentro deste emaranhado de teorias da conspiração, ontem e anteontem, estávamos divulgando uma série de vídeos sobre essa exposição de dados de Kate Middleton que foram acessados por meio de um hackeamento. Estava sendo realizada uma investigação pela Scotland Yard, a polícia londrina, sobre o que havia acontecido e se estava apontando para 3 indivíduos que poderiam ter sido os autores desse crime ou supostos cúmplices. Foi apontado para a Rússia. Isso foi divulgado tanto por meios de comunicação britânicos quanto por fóruns digitais relacionados à cibersegurança, porque de fato a Rússia estava colocando os Windsor em seu ponto de mira há algum tempo, devido a declarações de Carlos III sobre a guerra na Ucrânia, pedindo o fim do conflito e posicionando-se a favor, neste caso, do lado mais fraco, que era a Ucrânia. Curiosamente, esta mesma tarde ocorreu um ataque muito forte na Rússia, cujo número de vítimas ainda está por ser contabilizado. Muitos o chamam de o ataque terrorista mais significativo na história da Rússia. Claro, tudo isso surgiu pouco antes do comunicado de Kate Middleton. E como digo, desde o início da semana, com todas essas notícias sobre uma suposta Terceira Guerra Mundial, está sendo criado um ambiente propício para que isso realmente aconteça. Estou um tanto quanto atônito com a sequência de circunstâncias desafortunadas que estão envolvendo o mundo neste momento. Quando algo assim acontece, segue-se um protocolo informativo. E neste sentido, também se quis falar sobre o assunto de Kate Middleton. Por que emitir um comunicado numa sexta-feira, antes de um período de férias da Semana Santa, quando as pessoas estão partindo? De hoje mesmo que já terminaram seu expediente de trabalho e vão começar viagens amanhã também. Ah, temos algo a respeito disso, e vou ler para vocês um momentinho. Diz assim: os membros dos meios de comunicação costumam chamar de despejo de notícias de sexta-feira a publicação de más notícias ou documentos numa sexta-feira à tarde, numa tentativa de evitar o escrutínio dos meios de comunicação. Este momento é frequentemente escolhido estrategicamente com o objetivo de minimizar a cobertura da mídia, a atenção do público e o possível escrutínio que possa surgir da divulgação das notícias. O conceito de despejo de notícias de sexta-feira baseia-se no entendimento de que os ciclos de notícias tendem a ser mais lentos durante os fins de semana, com menos jornalistas e menos meios de comunicação cobrindo ativamente as últimas notícias. Acredito que isso sempre foi uma prática, mas é verdade que deveriam reconsiderá-la um pouco, pois, na era das redes sociais, toda essa questão muda significativamente. Ao publicar informações importantes numa sexta-feira, espera-se que a notícia receba uma cobertura mediática e uma atenção pública limitadas, o que permitirá que as notícias controversas ou desfavoráveis passem relativamente despercebidas ou se desvaneçam rapidamente. Os críticos veem a prática do despejo de notícias de sexta-feira como uma tentativa deliberada de esconder ou minimizar a importância das notícias que possam ter implicações negativas ou uma reação pública adversa. Agora mesmo, no Twitter, na rede social,
Kate Middleton é tendência, assim como continuava sendo desde ontem com diversas, principalmente mensagens desejando sinceramente sua recuperação, mas outros se aventurando pelos caminhos das teorias da conspiração. De qualquer forma, acredito que a partir daqui teremos bastante tempo para explorar uma série de contradições, uma série de mentiras que até certo ponto acredito que nem se justificam. E principalmente a maneira como tudo foi feito, acredito que a BBC, neste sentido, contribuiu, digamos, para não apenas simplificar a linguagem da imagem em vez de um comunicado frio que mencionasse a doença de Kate. Ela aparece para oferecer o que o público deseja escrutinar ao máximo esse vídeo para analisar se ela está mais magra, se o cabelo é realmente dela, a imagem aparece excessivamente cinza. Isso envolve um trabalho de edição, produção e pós-produção que deveria ter sido lançado de segunda a quarta-feira. E por que esperaram até sexta-feira? Enfim, tudo o que pode ser especulado com tudo isso. Tenho que dizer mais coisas. O Palácio de Buckingham lançou um comunicado apoiando Kate. Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico, também é digno de nota. E isso de Buckingham fica um pouco estranho porque nos perguntamos, se você se preocupa tanto com sua nora, por que diabos Camila vai de férias para uma reserva de caça em Cidade Real? Isso por um lado e por outro, temos o assunto de que tanto Pippa Middleton como James Middleton, nas férias de semana, branca, foram e em certo momento estiveram ao lado de sua irmã. E isso muitas pessoas têm comentado nas redes sociais. Acredito que não se trata nem de tradicionalismo, nem de conservadorismo. Mas se sabemos que é algo tão sério, evidentemente você não sai de férias. Fica o quanto puder ao lado do seu ente querido. A questão é que tanto Pippa quanto James não foram de férias no Reino Unido. James foi para a neve, acredito que para os Alpes e para a República Dominicana. E isso, desculpe, chama bastante atenção. Imagino e já prevejo que amanhã vão sair artigos contra Harry e Meghan, seja por se expressarem ou por não se expressarem. Mas já digo que vão sair contra, quando, na verdade, eles têm sido os mais discretos em tudo isso. Ficam mais coisas para analisar. Estas foram algumas das reações e primeiras perguntas que nos fazemos com tudo o que aconteceu durante este primeiro trimestre de 2024. E já adianto, prevejo que vão continuar surgindo detalhes, e não perderia de vista. Definitivamente colocaria o olho no que está acontecendo atualmente na Rússia, e se tem a ver diretamente ou indiretamente com o fato de talvez Kate Middleton não ter querido ceder a uma chantagem e ter tornado isso público, o que, por outro lado, não deveria ser dito assim. Algo estranho está acontecendo, e convido as pessoas a continuarem utilizando o pensamento crítico. Deixem suas opiniões nos comentários, inscrevam-se, ativem o sininho, deixem um like em apoio ao canal, mais vídeos aqui no canal secundário. Obrigado por estarem aqui.